E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Como a gente tinha combinado, eu tô gravando essa aula aqui. E aí, semana que vem, se alguém tiver dúvida, é só me buscar no plantão para resolver qualquer problema que tem aqui com essa matéria. Então, hoje a gente vai terminar os cordados. Deixa eu apresentar aqui minha tela. Então, primeiramente, vamos dar uma recapitulada até onde a gente foi dentro dos cordados. Então, nós já estudamos aqui dois grupinhos de protocordados, ou seja, cordados não vertebrados, como é o caso das assídeas, que são os urocordados. Uro é relativo à cauda, então são os cordados que apresentam notocorda na porção da cauda lá na fase larval. O adulto perde essa notocorda e se torna séssil, fixo ao substrato, e acaba tendo um hábito filtrador, no caso das assídias, né? As salpas, elas também têm hábito filtrador, mas elas não ficam fixas no substrato, elas ficam boiando pelo oceano. Já o céfalo-cordado, como está no nome, né? Céfalo é cabeça, então a notocorda, ela parte da cabeça para o resto do corpo e se mantém no adulto, que é o caso da assídia, o organismo modelo da embriologia. Aí, dentro dos cordados, nós vimos que existem os vertebrados, que são os cordados que apresentam vértebras, substituindo então a função da notocorda de sustentação do organismo. Além de ter vértebras, a gente também tem um crânio que protege ali o encéfalo, que é uma parte muito importante do sistema nervoso central. Dentro dos vertebrados, nós vimos então o grupo dos gnatostomados, que são os animais que possuem mandíbula. A mandíbula articulada, ela permite com que objetos, coisas sejam pegas, né, no ambiente, com que presas maiores sejam abocanhadas, que pedaços de alimentos ouvidos, então de hábitos alimentares e reprodutivos graças ao surgimento da mandíbula, como a gente já comentou nas aulas anteriores. Fora aqui dos grupos dos gnatostomados, né, nós temos um grupinho que são os agnatos, que são justamente os vertebrados que não têm mandíbula, como é o caso da lampreia e da feiticeira. Dentro dos gnatostomados, nós vimos os dois grupos de peixes aqui, que são, portanto, vertebrados, gnatostomados e não tetrápodes. E os tetrápodes, então, seriam o grupo aí de vertebrados que foi para a Terra, desenvolvendo, então, as quatro patas, o tímpano, as pálpebras, adaptações para viver no meio terrestre. Dentro dos tetrápodes, a gente viu os anfíbios, que são os animais que têm a fase larval aquática e a fase adulta terrestre, com a pele muito permeável e fecundação externa, que são características que tornam esses grupos muito dependentes da água, apesar de serem animais terrestres, né, no caso dos adultos. E então, dentro dos tetrápodes, nós vamos ver o último agrupamento aqui de seres vivos, que seria os amniotos. Os amniotos são vertebrados que foram para o meio terrestre e conseguiram se adaptar a viver de uma forma um pouco mais independente da água. Lembrando que está errado a gente falar que eles são independentes da água, porque todo ser vivo é dependente da água, como a gente já comentou na aula passada. Então, o que torna esses animais um pouco mais independentes da água? Várias características que a gente vai estudar ao decorrer da aula de hoje, mas a principal aqui que dá nome ao grupo é o surgimento de anexos embrionários que permitem, então, a sobrevivência e o desenvolvimento do embrião no meio terrestre, né? Fora da água. E a gente vai entender que anexos são esses e como isso acontece daqui a pouquinho. Primeiro grupo, então, de vertebrados amniotos que a gente vai estudar são os répteis. Os répteis, então, o nome aí da classe é Reptilia, e a gente está chamando répteis entre aspas, por quê? Porque répteis não são um grupo evolutivamente válido, não é um grupo monofilético. Percebam como a gente tem falado bastante sobre isso nas últimas aulas, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui a gente tem um ancestral de todos os répteis, ó. Aqui a gente tem os testudines, que são as tartarugas. Aqui nós temos os esquamatas, que são as cobras e os lagartos. E aqui nós temos um ramo, olha, que dá origem às aves e a outros dinossauros. A gente vai comentar esse outros aqui daqui a pouco.
Então, perceba que o ancestral das aves é o mesmo ancestral das cobras e lagartos, das tartarugas e de outros dinossauros. Ó, tá aqui esse ancestral. Então, significa que quando a gente se refere aos répteis excluindo as aves, a gente está falando então de um grupo parafilético. Por quê? Porque o ancestral tem suas linhagens derivadas e uma dessas linhagens está sendo excluída quando a gente fala do grupo répteis. Então, répteis não avianos não formam um grupo evolutivamente válido. Por quê? Porque os répteis evoluíram juntamente com as aves, eles compartilham o mesmo ancestral. Então, na verdade, se a gente quiser que répteis, reptília, seja um grupo monofilético, a gente deve considerar que aves são répteis. E tá certo a gente falar que aves são répteis. Na biologia a gente fala isso. Mas então, o grupo que a gente vai estudar agora, a gente vai excluir as aves por enquanto. Então, a gente vai falar de um grupo não evolutivamente válido, um grupo parafilético, que é o grupo dos répteis não avianos. Ou seja, todos os répteis, exceto as aves. Os répteis, então, vão ser os primeiros vertebrados que a gente vai estudar que se adaptaram ao meio terrestre seco. Essa frase aqui também é legal da gente discutir, porque existem umas pegadinhas aqui nessa frase. Ó, por que tá errado a gente falar que os répteis são os primeiros animais a irem para o ambiente terrestre? Por seco. Porque os primeiros animais a irem para o ambiente terrestre seco não são os répteis na história evolutiva do planeta Terra. São os artrópodes, que a gente já estudou. Que tem lá seu exoesqueleto de quitina, impermeável, seus apêndices articulados. Muitos artrópodes voam, que também é os insetos, né? Que também é uma bela de uma novidade evolutiva. Então, assim, os primeiros animais a irem para o ambiente terrestre seco são os artrópodes. Por isso que a gente escreve aqui que são os primeiros vertebrados a se adaptarem ao meio terrestre seco. E dá uma olhada, ó, seco. Por quê? Porque na aula passada a gente já estudou os anfíbios. E os anfíbios vivem no ambiente terrestre. Os anfíbios são adaptados a viver no ambiente terrestre, mas no ambiente terrestre úmido e não no ambiente terrestre seco. Tem aí esses termos para não cometerem erro, tá? Uma coisa que permite com que os répteis sejam adaptados ao ambiente terrestre seco é que eles apresentam pulmões eficientes. Dessa forma, eles conseguem ter uma pele muito queratinizada, com escamas, uma pele muito impermeabilizada, já que eles não precisam fazer respiração cutânea, porque o pulmão consegue dar conta de oxigenar todo o sangue desses animais, por ser um pulmão mais eficiente do que o pulmão dos anfíbios, por exemplo, tá? Então, aqui nos répteis, já que eles superaram a questão da oxigenação do sangue graças a um pulmão mais eficiente, com maior superfície de contato, como já já a gente vai ver. Além disso, os répteis têm aí o surgimento da fecundação interna. Então, lembra daquela história, o espermatozoide não nada no ar. O espermatozoide precisa de um meio aquoso para chegar no óvulo. Portanto, se a fecundação for ser no meio externo, precisa estar úmido, no mínimo, esse meio externo, para o espermatozoide chegar lá no óvulo. Agora, quando a gente está na Terra, com ar em volta, e não tem como o espermatozoide nadar até o óvulo, uma solução para isso é a fecundação interna. Que aí o espermatozoide vai conseguir nadar aonde? Dentro do corpo da fêmea. Então, a necessidade da água para a locomoção do espermatozoide acaba sendo aí substituída pelos líquidos do corpo da fêmea. Então, a fecundação interna é uma adaptação ao meio terrestre seco. E, por fim, o ovo amniótico com casca, que é o que surgiu no ancestral de todos os animais amniotos, aqui, ó, incluindo mamíferos. Então, gente, o que é esse ovo amniótico com casca? Aqui a gente tem esse ovo. A gente vê que a gente tem uma casca em torno desse ovo. E essa casca, ela é quase impermeável. Ela é bem impermeável à água, porém é uma casca porosa que permite a troca gasosa entre o ambiente e o interior do ovo.
Dentro do ovo, a gente vai encontrar albumina aqui, que é uma substância muito proteica, preenchendo esse ovo. E aí, a gente vai encontrar aqui, ó, uma membrana envolvendo todo o embrião. E o embrião, que é essa parte aqui do meio, ó, que eu vou pintar. Isso aqui é o embrião. Percebe que em torno do embrião, a gente encontra uma membraninha azul aqui, não? Em torno do embrião. Essa membrana azul é o que a gente chama de âmnio. E o âmnio é um anexo embrionário que permitiu o desenvolvimento do embrião na terra, no ar, a parte seca. Por quê? Porque, bom, lembra que eu falei para vocês? Um ser vivo sempre precisa de água. Ele nunca vai ser independente mesmo da água. E o embrião precisa de água para se desenvolver. Então, qual que foi a solução evolutiva para que o embrião conseguisse se desenvolver na Terra? Deixar esse embrião cercado de água. Então, o âmnio é uma bolsa que envolve o embrião, como a gente está vendo aqui, não, é uma bolsa que envolve o embrião, e dentro dessa bolsa a gente encontra o líquido amniótico, que é um líquido que vai evitar que o embrião perca água, desidrate, sofra dessecação, e também vai acabar impactando choques mecânicos ali que esse embrião possa sofrer. Porque, por exemplo, se a gente tem um embrião na água, uma pancada na água, a água balança, o embrião balança junto e dificilmente isso vai causar um dano no embrião. Agora, uma pancada na terra tem muito mais aí, muito mais impacto, não tem o impulso ali da água para amortecer, né? Então a gente precisa de uma bolsa com água aí dentro que não somente impede que esse embrião sofra dessecação, mas também absorve impactos no meio terrestre, tá? Então a gente tem aqui o âmnio em volta do embrião. Outra coisa, se esse embrião tá com aguinha lá dentro, tá protegido por uma casca, né? Mas além disso, lembra que eu falei para vocês essa casca que ela é porosa, ela permite a troca gasosa, mas como que rola essa troca gasosa entre o embrião, a casca e o meio? Bom, existe uma membrana que eu já tinha circulado aqui para vocês, essa parte preta, que envolve todo o complexo do embrião com os seus anexos, e essa membrana faz um íntimo contato aqui com a casca, permitindo então a troca gasosa entre o meio externo e o embrião. Então, essa membrana aqui é quem vai realizar, mediar essa troca gasosa, que é o que a gente chama de córeo, tá? Outra coisa, gente, o embrião ele tá no meio terrestre, então ele tá isolado com um pouquinho de água e uma casca protegendo ele. E como ele tá no ambiente terrestre, no ambiente fechado, as excretas nitrogenadas, as toxinas que surgem no metabolismo desse embrião, elas não conseguem simplesmente ir para fora desse sisteminha do embrião. Elas vão ficar presas com o embrião lá dentro. E aí, isso poderia levar a uma intoxicação do embrião. Qual que foi a adaptação para essa problemática? O surgimento, então, de um anexo embrionário chamado aqui, ó, de alantoide. Então, o alantoide é uma bolsa que vai ficar armazenando as excretas nitrogenadas, dentre outras toxinas, do embrião, para que esse embrião não fique lá dentro de um sistema fechado em contato com substâncias tóxicas. Então, elas ficam guardadinhas numa bolsa. O bicho que vive na água é só por difusão, tá ali no meio, não tem casca em volta do ovo na água, não tem necessidade, não tem que proteger tanto na água. Então, por difusão, as excretas e as toxinas vão embora. Aqui, como não tem essa opção por conta da casca do ovo, o sisteminha fechado, a gente guarda essa substância tóxica numa bolsinha até que o embrião nasça, que é o que a gente chama aí de alantoide. E por fim, o último anexo embrionário que sobrou aqui, ó, é um saco cheio de nutrientes. Esse saco aqui é chamado de saco vitelínico, e esse monte de nutriente dentro desse saco é o que a gente chama de vitelo. Gente, os animais não fazem fotossíntese. Os animais precisam pegar alimento de algum lugar. Afinal, eles não conseguem criar sua própria matéria orgânica. Então, nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário, quando o animal ainda não consegue se alimentar, porque nem tem sistema digestório formado ainda, né? Existe, então, um acúmulo de nutrientes no óvulo da fêmea, e esses nutrientes acumulados é o que vai levar a nutrição desse embrião até que ele nasça, que é o que a gente chama, então, de vitelo.
O vitelo não é uma adaptação aqui dos animais amnióticos. Por quê? Porque todos os cordados vão ter vitelo. Pelo menos todos os vertebrados vão ter vitelo. Os peixes também têm vitelo, os anfíbios também têm vitelo. Porque é isso, independente de você estar na água ou no ar, você precisa nutrir aquele embrião até que ele seja capaz de se alimentar. Na verdade, todos os animais apresentam vitelo, mas aí de diferentes formas, não necessariamente nesse anexo embrionário aqui do saco vitelínico, tá? Então, o saco vitelínico está presente em todos os vertebrados. E aí, o que surge como adaptação ao meio terrestre? Seria o desenvolvimento do embrião ao meio terrestre, seria aqui o âmnio, impedindo que a gente tenha um embrião sofrendo com dessecação e impactos. A gente tem o alantoide armazenando as excretas nitrogenadas dentro desse sisteminha fechado. A gente tem o córeo realizando trocas gasosas desse sistema fechado. E a casca do ovo protegendo esse embrião nesse sisteminha aí fechadinho que fica na terra. Então, tudo isso que eu falei é bastante importante para a gente entender como que esses animais conseguem ter um embrião que não se desenvolve na água, e sim, ou melhor, ele acaba se desenvolvendo na água do âmbito, né, mas sim no ambiente terrestre. E a última adaptação ao meio terrestre seco é justamente a excreção de ácido úrico. Ácido úrico é uma excreta nitrogenada pouquíssimo tóxica e pouquíssimo solúvel em água. Ela é tão pouco solúvel em água que ela não se mistura bem com a água e, portanto, ela forma uma pastinha, quase um sólido. Então, é bem fácil de remover essa excreta do corpo sem perder água junto, porque ela não se mistura ali com a água do corpo direito, né? Então, que seria a parte branca e pastosa do cocô do passarinho. Isso aí é o ácido úrico. Então, o ácido úrico é uma forma de se economizar água na hora de realizar a excreção, sendo também uma adaptação ao meio terrestre seco. Então, aqui, vamos rever essa imagem, né? A gente já tinha visto que no caso dos anfíbios, o pulmão era saculiforme, com poucas dobras, né? Portanto, uma pequena superfície de contato, e assim não são pulmões eficientes. Os anfíbios são dependentes de realizar outros dois tipos de respiração, principalmente a cutânea, mas também a bucofaríngea, para conseguir oxigenar direito o sangue deles, já que esse pulmão não é muito eficiente. Já que nos répteis a gente vai encontrar justamente paredes, né? Pedaços aqui de ramificações dentro do pulmão deles, que vai aumentar dessa forma a superfície de contato e tornar essa troca gasosa eficiente, compatível, para que esse bicho não precise realizar outras formas de respiração e dessa forma possa ter sua pele bastante impermeabilizada, permitindo então uma maior independência da água. Lembrando que essa independência nunca é total, né? Porque todo ser vivo precisa de água. Nunca se esqueçam disso. Aqui a gente tem, então, as ordens da classe Repetília. Tem várias, mas essas aqui são as importantes e que caem no vestibular. As outras vocês vão ver caso... Enfim, vocês não vão ver porque vocês não vão fazer biologia, mas se alguém fosse fazer biologia, quem sabe vocês veriam. Que seria esquamata, quelônia e crocodília. Os esquamata são as serpentes e os lagartos, que vão ter, então, um corpo completamente revestido por escamas. Dá uma olhada, só da gente olhar aqui nessa iguana, a gente já consegue ver as escamas aqui, né? Os risquinhos das escamas na pele dela. Então, isso aqui já é uma diferença gritante para a salamandra, que não tinha escama e, além disso, a pele da salamandra era brilhosa, né? Porque ela é uma pele úmida. Aqui não, ó. É uma pele seca, bem seca. A gente tem os quelônios, que são justamente os répteis que apresentam um casco. Esse casco, ele é derivado do próprio endoesqueleto desses animais. Então, os ossos desse bicho se fundem e vão para fora do corpo, formando esse casco. Muito doido, né? Uma armadura formada de ossos que vão para fora do corpo deles. E é por isso que aquela história que a gente vê em desenho da tartaruga sair do casco, aquilo nunca vai acontecer, porque o casco tá ligado ao endoesqueleto deles, faz parte do esqueleto deles. Então não tem como a tartaruga abandonar o seu casco. Aqui, só por curiosidade, isso aqui é um jabuti, isso aqui é uma tartaruga, isso aqui é um cágado. Como que eu sei disso? O jabuti é, dos três, o mais adaptado ao meio terrestre seco. Então, o jabuti, ele tem aqui, ó, patas
bem rígidas, com os dedinhos sem membrana, sem nadadeira associada a esses dedinhos da pata, tem um casco bem mais grosso. As tartarugas apresentam a nadadeira em forma de a pata em forma de nadadeira, e os cágados, eles têm então, os pezinhos com membraninhas ali. Então, esse pezinho ele também funciona como uma nadadeira, apesar de ele ainda ter dedinho, diferentemente aqui da tartaruga marinha que não tem mais dedo, né? Foi tudo fundido formando uma grande nadadeira. Então, os cágados, eles vivem associados à água, eles nadam. Os jabutis não. Então, se você pegar um jabuti e pôr ele na água, ele vai morrer afogado, porque ele não tem. O corpo dele é pesado, denso, e ele não tem nada de nadadeira na patinha dele, tá? E os crocodília seriam, então, os répteis que a gente vai comentar um pouco mais sobre o sistema circulatório deles aqui, que é diferente desses animais, mas que, além disso, são répteis que apresentam placas córneas. Então, as escamas aqui da porção dorsal desses animais, elas são bem mais rígidas, formando um couro, né? Que tem interesse aí na indústria da moda, o que é um pouco questionável, mas enfim, né? Que seriam, então, os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Bom, só a cargo de curiosidade, eu nunca vi isso aqui cobrando, cair no vestibular, mas é interessante, né, a gente saber a diferença de crocodilo e jacaré. O crocodilo, o focinho dele, é mais afilado, em formato de V, enquanto que o jacaré é em formato de U, tá vendo? Além disso, quando o crocodilo fecha a boca, tanto os dentes inferiores quanto os dentes superiores ficam à mostra, né? Ele fecha a boca, os dois dentes ficam para fora da boca. Já no caso do jacaré, quando ele fecha a boca, somente os dentes superiores ficam para fora à mostra. Então, essas são diferenças do crocodilo para o jacaré, são espécies diferentes. Além disso, a gente também tem os gaviais, que tem o bico bem mais fino, a mandíbula bem mais fina, e muitos dentículos, todos eles aparecendo de uma forma bem assim, alternadinha, bonitinha. Então, os gaviais, eles são asiáticos, enquanto que os jacarés e os crocodilos a gente já encontra em outras regiões, mas é importante a gente dizer que na América do Sul a gente somente encontra jacaré, a gente não tem crocodilo, tá? E que os jacarés, eles só vivem em água doce, enquanto que os crocodilos, eles podem viver tanto em água doce quanto em água salgada, o que é meio doido de se pensar, né? Eu queria falar rapidamente sobre as subordens com a mata, principalmente vocês que são alunos que vão prestar medicina, alguns vestibulares mais específicos podem acabar abordando esses animais, porque existe aí um interesse médico em entender quem que são os ofídeos, que são as cobras e as serpentes, né? Bom, existem 4 tipos de ofídeos. E esses tipos aqui dizem respeito à produção ou não de veneno e aonde está a peçonha. Lembrando que a peçonha é um aparelho inoculador de veneno. Então, as cobras que produzem veneno, além de serem animais venenosos, são animais peçonhentos, porque elas conseguem introduzir voluntariamente o veneno delas na presa ou no sei lá o que elas estão atacando, tá? Então, começando aqui pelas cobras áglifas. A negação, glifa, em relação à presa que injeta veneno, a peçonha, né? Então, as cobras áglifas, que são as jiboias, as sucuris, a cobra d'água, a corn snake, que é aquela cobra que muita gente cria, né? São cobras que não possuem veneno. Então, são cobras cuja estratégia de caça não tem a ver com envenenar a presa, e sim se enrolar em torno da presa e comprimir o corpo dessa presa, quebrando ela inteira. E aí depois engole tudo de uma vez, né? Como a gente, tipo, Pequeno Príncipe, assim, como a gente vê na televisão e tal, né? Que uma cobra pode engolir um boi, isso não é exagero, né? Dependendo aí da cobra, isso sim é possível. Ela engole tudo de uma vez e fica lá dias, bobear meses sem se alimentar, porque tem que digerir tudo aquilo, né? Então, são animais que matam por constrição, se enrolando e esmagando a presa, e não pelo veneno. Aí a gente tem as opistóglifas. Opisto, gente, é posterior.
glifa em relação à presa com veneno. Então, o dente de veneno das opistóglifas ficam lá no fundo da boca desses animais. Quando a gente vê a mordida de uma opistóglifa, percebe que a parte inferior aqui da mordida, ela é mais profunda, porque é onde está a presa com veneno. Já na da áglifa, ó, é tudo igualzinho, né? As marcas dos dentinhos. Gente, é importante dizer para vocês que a falsa coral, ela é uma cobra venenosa e peçonhenta. A gente acha que não, que tá tudo bem pegar na falsa coral, mas não tá não. Por que então a gente fala que ela não é venenosa? Porque o dente com veneno da falsa coral fica no fundo da boca dela. E a falsa coral, ela é muito pequenininha, ela não consegue abrir o suficientemente a boca dela para morder o nosso pé, por exemplo. Então, mesmo que ela morda a gente, é muito improvável que a presa dela encoste e perfure a nossa pele, já que ela tá lá no fundo da boca e ela tem uma abertura da boca muito pequena para o nosso pé muito grande. Mas sei lá, se botar o dedo na boca dela, você vai se envenenar. E é um veneninho brabo, o veneninho da falsa coral, tá? Então, assim, gente, na via das dúvidas, nunca peguem uma cobra. Essa é a moral da história. Até porque, visualmente falando, é muito difícil de você diferenciar uma falsa coral de uma coral verdadeira. Tem que ser realmente um especialista para conseguir diferenciar. Aquele negócio de padrão de cor é falso isso. Até tem como, mas não é por padrão de cor, não, tá? Isso aí tem que ser um especialista que vai saber diferenciar elas. A gente tem as proteróglifas, que é o caso da coral verdadeira, que vão ter, então, o dente com a presa de veneno lá na frente da boca. Prótero tá anterior, né? Vem antes. Então, olha aqui a presa de veneno e olha como é o padrão da mordida. E olha só que interessante, o dente aqui da presa de veneno da cobra proteróglifa apresenta um sulco. E nesse sulco vai escorrer o veneno. Então, quando ela finca, a glândula de veneno fica aqui em cima, na boca dela, e aí esse veneno escorre por esse sulco aqui e é injetado dentro da onde essa cobra mordeu. Então, a chance desse veneno extravasar e não entrar ali na ferida que a cobra fez é muito pequena, porque tem esse suco que ajuda a escorrer o veneno lá dentro, tá? E por fim, a gente tem as solenóglifas. As solenóglifas, gente, elas possuem presas ejetáveis. Então, ela fica com a presa retraída e quando ela vai dar o bote, as presas saltam para fora. E essas presas, olha só, elas formam um canalzinho mesmo em comunicação com a glândula de veneno que ficaria dentro da boca dela. Então, essas presas aqui, se ela encostar essa presa numa pele, com certeza ela vai envenenar a sua presa, a sua caça ali, né? É engraçado, né? Porque a gente pode usar presa tanto para se referir a um dente quanto ao que o predador está caçando, né? E essas cobras aqui são as cobras mais venenosas que tem, né? Tipo as cascavéis, as jararacas, a surucucu. E olha só que outra coisa interessante. A gente costuma falar que as cobras venenosas são aquelas que têm a cabeça triangular e as pupilas em formato de fenda, e que as cobras não venenosas têm a cabeça circular e as pupilas redondinhas. Isso é falso, porque somente essas duas aqui vão ter a cabeça triangular, essas aqui têm a cabeça redondinha, e somente a solenóglifa tem a pupila com fenda vertical. Ou seja, existe pelo menos mais dois tipos de cobras que são venenosas e que não têm essas características. Por isso, novamente, gente, não mexam com cobras. Aquela história de que se você for picado por uma cobra, é melhor você levar a cobra junto para ajudar a identificar que cobra foi e aí você tomar o soro certo, ela é mais ou menos verdade, essa história. Por quê? Claro, se você conseguir pegar a cobra, tudo bem. Mas se ela te picou e saiu viva desse processo sem nenhuma lesão e saiu correndo, não vai se arriscar tentando pegar ela e tomar outra picada, gente. E outra coisa, aquele negócio de você amarrar o teu braço para o veneno não espalhar, isso também pode ser cilada. Em primeiros socorros, a gente aprende que não é para fazer isso. Por quê? Porque tem muitos venenos que são venenos necrosantes. E se você prender eles no seu braço, você vai acumular esse veneno no seu braço e aí você tem uma grande chance de perder aquele membro. Então, e aí você fala, poxa, mas se eu não pegar a cobra, como que eu vou tomar o soro certo?
Nos pronto-socorros, existem uns soros que são um combinado de soros antiofídicos. Então, você vai tomar de uma vez soros para vários tipos de cobra. E aí, um deles vai servir lá, né, felizmente, para a pessoa que foi picada. Então, hoje em dia, não é recomendado que você capture a cobra, muito menos que você amarre, faça um torniquete na região que você foi picado para impedir que o veneno fique concentrado ali e dessa forma mais lesão ocorra naquela região. Simplesmente vá rápido ao médico, né? E tome lá o soro. Se você não conseguiu identificar a cobra, tirar uma foto, ou, sei lá, na hora você conseguiu pegar ela com segurança, não tem problema, porque é administrado um soro aí que é bem geral, que é uma mistura de vários soros para vários tipos de cobra, tá? Então, agora, a parte da circulação, que é importante, porque isso aqui cai comparativamente no vestibular, com todos os grupos de vertebrados. Então, gente, presta atenção. Boa parte dos répteis vai ter a circulação igualzinha dos anfíbios. Tá vendo aqui, ó? Anfíbios e alguns répteis. Boa parte dos répteis vai ter, então, um coração com duas cavidades, aqui de átrio, e uma terceira cavidade de ventrículo. Então, por um ventrículo chega o sangue venoso do corpo, esse ventrículo se contrai ejetando o sangue, perdão, né? Por um átrio vai chegar o sangue venoso do corpo, esse átrio se contrai mandando o sangue para o único ventrículo. Esse sangue sai daqui podendo percorrer dois caminhos. Ou ele vai para os pulmões, onde será oxigenado, e retorna para o coração em outro átrio, e aí esse sangue agora arterial, ele é contraído e se mistura aqui com o sangue venoso do corpo, no ventrículo. Ou esse sangue, ele parte para o sistema aqui, né, nesse caráter misto, um sangue que tem oxigênio, mas nem tanto oxigênio assim, né, porque é um sangue que também tem uma grande concentração de CO2. Bom, acontece que alguns répteis vão ser tetracavitários, ou seja, vão ter 4 cavidades no coração, 2 átrios e 2 ventrículos. O que acontece? Na maioria das vezes, esses dois ventrículos, o septo que separa esses dois ventrículos, ou seja, o septo interventricular, ele não é completo, ele não fecha completamente, ele não isola completamente um ventrículo do outro. Ou, no caso dos répteis crocodilianos, esse septo ele até é completo. É um septo que realmente separa, como a gente está vendo aqui, ó, nessa figura. Essa figura aqui é a figura de um coração de crocodilo. Esse septo aqui, ele é completo. Ele separa o coração perfeitamente em dois ventrículos. Porém, na saída aqui da artéria do coração, o que a gente vai observar? Vai observar que tem aqui um buraquinho. E nesse buraquinho vai ter um pouco de vazamento do sangue venoso com o sangue arterial, rolando aqui uma mistura. Então, vamos entender como que acontece aqui a circulação dos crocodilianos. No corpo, o sangue arterial vai ter lá seu oxigênio consumido. Esse oxigênio, então, consumido, então o sangue se tornou venoso, rico em CO2. Esse sangue venoso, ele retorna para o coração por um átrio. Esse átrio se contrai ejetando sangue para o ventrículo. Esse ventrículo se contrai ejetando sangue para os pulmões. Lá nos pulmões, o sangue venoso se torna arterial. Então, esse sangue arterial retorna por outro ventrículo para o coração, por outro átrio para o coração. Esse átrio se contrai ejetando sangue para outro ventrículo, ó, que não tem comunicação com esse ventrículo aqui. E aí, quando esse ventrículo se contrai, ó, a artéria que sai desse coração, uma das artérias, ó, ela vai se misturar um pouco aqui com o sangue venoso, do lado venoso do coração. Então, uma das artérias vai carregar sangue misto, e a outra artéria consegue ejetar bastante sangue arterial que não se misturou com o sangue venoso. Então, essa circulação, ela é quase completa. O sangue aqui, ele fica muito mais oxigenado do que aqui, mas existe um pedacinho ainda de sangue que vai ser misto, que vai rolar a comunicação entre os dois lados diferentes aqui de sangue do coração. Gente, então o coração dos répteis, eles podem ter 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, ou ser um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Na maioria das espécies, esse ventrículo terá um septo incompleto, porém, nos crocodilianos, o septo é completo, mas
há uma comunicação entre o sangue venoso e o arterial através de um buraquinho que é chamado de foramen de Panizza. Esse é o nome desse buraquinho. A circulação é fechada porque o sangue nunca sai de dentro dos vasos sanguíneos. Essa circulação é dupla, porque o sangue passa uma vez no coração, chegando aqui do corpo, e uma segunda vez no coração, chegando aqui dos pulmões. Além disso, essa circulação é incompleta, tanto nesse caso quanto nesse caso, apesar de que nesse caso aqui ela é menos incompleta, né? Tipo, tem menos sangue misto nesse caso do que nesse caso aqui. Mas então, a circulação incompleta é quando a gente tem a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Assim, o que a gente tem dos répteis? A digestão é um sistema digestório completo, a circulação é um sistema circulatório fechado, duplo e incompleto, com um coração com com 3 ou 4 cavidades. A respiração é uma respiração pulmonar. A excreção, ela ocorre com a formação de ácido úrico, que é a excreta nitrogenada menos solúvel, portanto, é que mais economiza água na hora de ser removida do organismo. A reprodução, ela é sexuada com fecundação interna, importante adaptação para viver no meio terrestre seco. Dioicos, os animais, né, tem macho e fêmea, e o desenvolvimento é direto, a gente não tem mais larva. O sistema nervoso é dorsal, como em todos os cordados, a locomoção através da musculatura e das patas, a sustentação graças a um endoesqueleto ósseo, e o tegumento é uma pele fortemente queratinizada, com escamas epidérmicas e que não apresenta nenhum tipo de glândula, ou seja, não tem nenhuma secreção, nenhuma perda de líquido através da pele, através do tegumento desses animais. Animais muito bem adaptados ao meio terrestre seco. Agora vamos falar das aves. As aves, então, também é um grupo de réptil, como a gente viu, né? As aves são uma linhagenzinha de réptil ali que se modificou bastante, e a gente vai entender como que ela se modificou. Bom, a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é que as aves são dinossauros modernos. Tá errado a gente falar que os dinossauros são extintos, porque as aves são um grupo de dinossauros. Nossa, como assim, né? Toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam bem chocadas, mas é verdade. Dá uma olhada aqui nessa filogenia. Isso aqui é uma das propostas evolutivas para os dinossauros. Tem outras, tá? Essa aqui é uma delas. Mas olha isso que a gente está observando. Olha os crocodilos aqui. Os crocodilos são os répteis mais próximos das aves, então os crocodilos estão aqui. Aí aqui dentro deste grupo, olha só que a gente vai observar. Os pterossauros, os dinossauros com chifre, blá blá blá, aqui saurópodes, são os pescoçudos, vários dinossauros. E olha só, no fim dessa galera toda de dinossauro, a gente encontra quem? As aves. Então, olha só, o ancestral dos dinossauros, como as aves, é o mesmo? Então, a mesma explicação que a gente utiliza para falar que ave é réptil é a explicação que a gente utiliza para falar que ave é dinossauro. Por quê? Porque o ancestral dos dinossauros é o mesmo ancestral das aves. Ou seja, são grupos que evoluíram juntos. As aves são uma linhagem de dinossauro que sobreviveu. E uma evidência muito forte que a gente tem que aproxima os dinossauros das aves é que eles tinham penas. O dinossauro tinha pena? Sim. Todo dinossauro? Não. Mas boa parte das espécies de dinossauros tinham pena. Como a gente consegue ver aqui no fóssil lindíssimo, super bem conservado desse Archaeopteryx. Olha só as penas desse dinossauro, gente. Isso aqui é uma reconstrução de um Velociraptor. Então, o Velociraptor era uma galinha gigante mortal, basicamente, né? Olha só, ele era recoberto de pena. É o que eu falei. Não são todos os dinossauros que tinham pena, mas boa parte tinha. Por exemplo, o tiranossauro. Existe evidência de que ele tinha pena também, mas não recobrindo o corpo inteiro. Era mais provável que a pena dele fosse restrita à porção aqui de cima da cabeça e acompanhando a coluna e a cauda dele, mas não no corpo inteiro, né? Só uma plumagenzinha ali. Mas a questão é, a pena, que é uma característica exclusiva das aves, na verdade, é uma característica compartilhada entre as aves e seu ancestral, que é o ancestral dos dinossauros. Né? Então, uma característica compartilhada entre as aves e os dinossauros. Ou melhor, é uma característica de dinossauro, porque a ave é um dinossauro. Doideira pensar nisso, né? Então, inclusive, por que a gente tem essa impressão de que dinossauros são lagartos gigantes com escama? Porque
Quando fizeram Jurassic Park, que foi um marco na cultura aí pop do mundo, né? O filme que fez justamente a gente desenvolver uma ideia do que é um dinossauro, os produtores do filme foram alertados por biólogos e paleontólogos de que dinossauros tinham pena, a maioria, né? E aí eles falaram, mas vai ser muito tosco uns monstros gigantes com pena, e a gente quer que eles sejam assustadores. Então Jurassic Park sabia dessa informação, mas eles preferiram não adicionar isso nos filmes, porque achavam que ia ser muito tosco e acabou não sendo feito. E aí a gente teve essa confirmação dessa imagem de lagartões gigantes, sendo que, na verdade, eles estão muito mais para aves nesse sentido, né? Do que para lagartões propriamente dito. Doideira. Então, ó, a pele deles é revestida por penas. Essas penas são modificações das escamas, então são estruturas aí homólogas com a mesma origem embrionária evolutiva, as penas e as escamas. E a única glândula que a gente encontra nas aves é a glândula uropigiana. Gente, dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem, então, o pato. E vocês já devem ter visto o pato cutucando o rabinho, né? Por que ele faz isso? Porque lá perto do rabo ele tem uma glândula que produz uma graxa. Aí o pato vai lá, dá uma bicada nessa glândula aqui, pega um pouco de graxa com o bico e espalha nas suas penas essa graxa. Por que o pato faz isso? Porque, gente, imagina se a água se infiltrasse no meio das penas. O pato ia ficar pesado. E aí ele ia afundar. Ou então imagina uma ave migratória que pode ficar semanas voando. E aí ela toma uma chuvinha. Pô, se as penas ficassem encharcadas, essa ave ia cair. Ia ficar muito pesada, ia cair, ia morrer. Então é importante que as aves consigam impermeabilizar as suas penas para que a água não se infiltre entre as penas e dessa forma que a ave não fique ali encharcada e pesada por conta disso, tá? Não são todas as aves que possuem essa glândula, mas boa parte tem e seria a única glândula que a gente encontra nas aves. A gente tem que as aves, elas têm como uma novidade evolutiva a endotermia, ou seja, elas são capazes de produzir calor, o que significa que esses animais têm um maior gasto energético, como a gente comentou na aula passada, né? Quando a gente produz calor, a gente gasta energia para produzir calor. Então a gente consome mais energia do que outros animais. A fecundação das aves é interna, que nem a gente observou ali no ancestral réptil delas. O ovo é um ovo amniótico com casca, igualzinho dos répteis. E a maioria das espécies de aves são adaptadas ao voo. Aqui eu listei algumas dessas adaptações, mas depois eu volto nisso, porque isso aqui é o ponto mais importante da aula de aves, saber quais são essas adaptações. E por fim, assim como os répteis, a gente sabe, porque afinal aves são répteis, a gente sabe que as aves excretam ácido úrico, que é justamente aquela pastinha branca da parte do cocô do passarinho, que eu sempre falo, que eu acho que dessa forma fica muito claro para a gente lembrar como o ácido úrico ele é pouco solúvel em água. Ele é tão pouco solúvel em água que ele é sólido, né? Pastoso. Bom, vamos falar um pouco sobre as penas. Gente, eu falei para vocês que dinossauro tinha pena. Porém, não era todo dinossauro que voava. Então, para que serve a pena? Se a pena está no ancestral de animais que não voam, significa que a pena não surgiu na evolução adaptada ao voo. Ela surgiu com uma adaptação a alguma outra coisa. E eu digo, que coisa era essa? A temperatura. A gente não falou que as aves são endotérmicas? A gente também tem a evidência aí, hoje em dia, de que muitos dinossauros também eram endotérmicos. E se eu sou endotérmico, significa que eu produzo meu calor e que eu quero manter esse meu calor dentro do meu corpo. Não quero que ele se dissipe facilmente ou eu vou ter que gastar muita energia para produzir esse calor. Então, qual que é a solução evolutiva para isso? Recobrir o corpo com um manto ali para prender aquele calor dentro daquele organismo. No caso dos mamíferos, esse cobertor que recobre o corpo e impede a dissipação do calor são os pelos. No caso das aves, são as penas. Então, as penas são adaptações à endotermia, a manter a temperatura interna. Mas que também foram se modificando com o passar da evolução para proporcionar o voo. Então, as penas surgem como uma adaptação à endotermia,
para funcionar como uma manta, né, que recobre o corpo desses animais e impede a dissipação de calor com facilidade, pelo menos. E acabam também desenvolvendo outras funções nas aves, como, por exemplo, o voo, que é a principal que a gente mais comenta. Então, a pena, ela é uma estrutura derivada das escamas, exclusiva das aves, pelo menos nas espécies viventes, nos fósseis aí de dinossauros, de outros dinossauros, a gente também encontra alguns deles com pena. Como que é a estrutura da pena? Ó, a raiz da pena é o cálamo. Aí o cálamo, ele segue numa estrutura rígida principal, que é o que a gente chama de raque. A raque, ela se ramifica em vários filetinhos, que é o que a gente chama de vexilo ou barba. E se a gente der um zoom aqui nas barbas, o que a gente vai ver? Que cada barba também se ramifica no que a gente chama de bárbula. E as bárbulas apresentam ganchinhos que vai fazer com que uma bárbula fique presa à outra. E é por isso que quem já pegou uma pena, você passa a mão, a gente tem a impressão que ela é uma unidade só, né? Aí você se puxa, você até sente que você tá descascando alguma coisa ali, arrancando alguma coisa que manteria aquela pena única, rígida e grudadinha, que são justamente esses ganchinhos entre as bárbulas. Então, isso é muito importante para manter uma grande, para que seja secretado um grande folheto que recubra o corpo do bicho, ajudando na manutenção da sua temperatura. E também na hora de voar, isso não pode ser furado, né, gente? Para conseguir mover o ar junto ali. Então, é por isso que as penas das aves vão ser, então, formadas por várias ramificações e que essas ramificações, para se manterem unidas, formando uma estrutura integral, elas têm ganchinhos, né? Que a gente consegue perceber muito bem quando a gente passa a mão numa pena e tenta separar as partes de uma pena, essas ramificações da pena. Então, o conjunto de penas que a gente encontra numa ave é o que a gente chama de plumagem. A plumagem, então, é o conjunto de penas que reveste o bicho. E, gente, ao longo do tempo, a ave ela vai perdendo suas penas e secretando novas penas. Dependendo aí da ave, ela tende a perder todas as penas de uma vez só, né, num curto período de tempo, e repor essas penas num curto período de tempo. Acontece bastante aí com muitas espécies de aves na primavera, que é o momento que a gente mais encontra pena no chão, quando a gente está andando aí na rua. Bom, se a pena é uma parte do tegumento e a gente está tendo a troca de uma parte do tegumento, a gente chama isso de muda, né? Lembra quando a gente estudou lá equidise, muda? Qual que era a definição? Que era a troca do tegumento ou do exoesqueleto. Então, alguns vertebrados fazem uma espécie de muda, mas não para permitir o crescimento, mas sim porque tem que renovar o seu tegumento, que é o caso, por exemplo, das cobras e aqui das aves, elas renovam sua pele. A gente também está constantemente renovando nossa pele, se a gente parar para pensar, né? Quando a gente for dar uma estudada em ser humano, a gente vai falar mais sobre isso. A função primordial das penas foi a manutenção da temperatura corporal, né? Impedindo a dissipação do calor que ela ocorra, pelo menos com facilidade, mas a gente tem outras funções nas penas. A gente tem que as penas protegem a pele desses animais contra o desgaste, ainda mais considerando que são animais que voam, então eles têm bastante atrito com o ar. Permite o voo. E também, gente, outra função muito importante das penas é a reprodução e a comunicação. Se a gente parar para pensar, as aves são um grupo de animal que apresentam o maior comportamento diversificado quando a gente fala de reprodução. Então, as aves têm uns rituais de reprodução, assim, muito doidos. É tipo, se vocês ligarem algum canal do tipo, sei lá, National Geographic ou Animal Planet, a chance de vocês verem algum comportamento reprodutivo bizarro de ave é grande. Então, a ave faz dancinha, a ave tem cantos diferentes, a ave constrói ninho, assim, para atrair a fêmea. Então, gente, a ave tem muita adaptação para a reprodução. As aves são uma exceção dentro dos animais, porque, não exceção, né, mas, tipo, em geral, na vida animal, a gente encontra muito mais fêmeas para um macho do que machos para uma fêmea. Mas no caso das aves, as fêmeas são mais abundantes. Então, os machos, eles precisam ter comportamentos aí realmente para chamar a atenção de fêmea para conseguir ser bem sucedido na reprodução, que é o que a gente chama de seleção sexual, que é o negócio que a gente vai estudar quando a gente for falar de evolução. Então, a gente tem, por exemplo, o pavão. Aquelas penas lindas, maravilhosas, coloridas do pavão não servem para voar, servem para chamar a atenção de fêmea.
Se vocês procurarem um pavão fêmea na internet, vocês vão ver que é um bicho bem sem graça, não tem aquelas penas bonitas, coloridas. Então, as penas, elas ajudam aí na comunicação e reprodução das espécies, né? Como um artifício de atração das fêmeas. Bem doido, né, gente? Eu acho isso muito legal. E aqui, ó, só para mostrar que existem diversos tipos de penas, a gente tem duas principais classificações. As remiges, que são essas penas mais longas, mais compridas, que se encontram na parte inferior da asa, que vão ter aí como função promover o voo, conseguir movimentar uma grande massa de ar. E a gente tem as tetrizes, que são penas aí. Essa aqui é a remige. Essa aqui são as tetrizes, que são penas aí mais curtinhas, que vão contribuir justamente para o revestimento do corpo do bicho, protegendo ele e auxiliando com a manutenção da temperatura. Tá passando um caminhão de gás e os passarinhos estão cantando super aqui na sala de aves junto, né? Adaptações ao voo, gente. Então, isso aqui é o slide mais importante da aula de aves, pelo menos. Percebam que as aves, elas vão tentar ser o mais leve possível. Estou sendo lamarquista aqui, né? Não é um esforço consciente, proposital, né? Mas a gente percebe um padrão aí que as adaptações de um corpo de uma ave tornam essas aves mais leves. Porque para voar, quanto mais leve você for, menos energia você vai gastar para promover aquela movimentação, porque voar é uma coisa que demanda muito esforço e muito gasto energético, tá? Então, as aves possuem asas aerodinâmicas. Aliás, o corpo das aves tem um formato aerodinâmico que consegue justamente perfurar bem o ar e se locomover com o menos atrito possível no ar, né? São asas que conseguem mover as massas de ar com muita eficiência. Tanto é que é no formato das asas das aves que foi inspirado os aviões, as asas dos aviões, né? A gente olha a natureza e copia a natureza usando a nossa tecnologia para fazer coisas que sejam interessantes para a gente. Além disso, aqui nessa imagem não está escrito isso, mas o bico das aves não tem dente, porque isso torna o bico mais leve. E dessa forma, a ave sendo mais leve, ela voa mais facilmente. Também é um bico pontudo, que ajuda a cortar o ar, né? A gente tem que essas aves possuem os pulmões parenquimatosos, com várias paredes lá, que vai promover, então, uma eficiente troca gasosa com o ar. E esses pulmões, eles apresentam sacos aéreos. Esses sacos aéreos, eles vão armazenar o ar dentro do corpo desse bicho para justamente ali permitir que esse animal ele sempre tenha bastante ar fresco dentro dele, considerando que é um animal que tem um gasto energético muito elevado, tá? Além disso, são sacos com ar dentro de um corpo de um bicho que é todo adaptado para ser leve. Então, os sacos aéreos também têm essa contribuição aí na densidade do corpo do bicho. Outra coisa importante das aves, os ossos das aves, eles não são maciços como os nossos. Eles são todos furadinhos, que são os ossos pneumáticos, né? Pneumo em relação a ar. Então, são ossos que são leves, contribuindo para que esses animais sejam leves para o voo. E aí você pergunta para mim, mas não é frágil esse osso? Não, porque essas trabéculas aqui nos ossos, elas são justamente nos pontos de maior tensão. Então, elas permitem que as paredes do osso fiquem bem apoiadas uma na outra e dessa forma elas são bem rígidas, bem resistentes, melhor, né? Então, os ossos pneumáticos, eles são todos frágeis, mas eles não são frágeis, porque essas trabéculas aqui, elas estão em pontos de pressão específicos e elas conseguem suportar muita força, muita pressão aí antes do osso quebrar. Outra coisa, esses animais não têm bexiga. Por quê? Para que esse bicho vai ficar armazenando excretas? Para que esse bicho vai ficar armazenando excreta no seu organismo e ficar mais pesado com isso? Não. Então, as aves não têm bexiga, elas não ficam armazenando o xixi delas, né? Que seria o ácido úrico. Elas estão voando e simplesmente produzir um pouquinho e já elimina. Por isso que a ave faz cocô / xixi o tempo inteiro, tá?
Lembrando que as aves, assim como os répteis, assim como os anfíbios, assim como os peixes, apresentam cloaca, que é o único orifício onde vai desembocar o sistema reprodutor, o sistema excretor e o sistema digestório. Então, as fezes saem junto com a urina no cocô do passarinho, que não é urina, na verdade, é ácido úrico, que é não tem ureia, não tem água, é ácido úrico. E urina é ureia mais água, é o que a gente elimina. Outra coisa, muitos ossos das aves são fundidos. Então, elas não têm algumas vértebras do pescoço, elas não têm algumas vértebras torácicas, tem a fusão de dedos, justamente porque quanto menos osso, mais leve a ave é. Perceberam esse padrão de várias adaptações para o voo, adaptações que tornam o corpo mais leve? Outra coisa aqui, gente. No externo, o externo é o ossículo que fica fundido aqui, bem no meio das nossas costelas, né? O ossículo que fica bem no meio da caixa torácica. No externo das aves, ele vai ter um prolongamento chamado de quilha. Essa quilha serve justamente para a inserção dos músculos peitorais, porque nesses animais os músculos peitorais são muito desenvolvidos, já que eles permitem um movimento, aqui um esforço muito vigoroso de bater as asas. Então a gente tem um prolongamento aqui no externo, que é o que a gente chama de quilha, para permitir a fixação desse músculo que é mega desenvolvido, uma outra adaptação ao voo. E, gente, não são todas as aves que voam. As ratitas são aí os avestruzes, as emas, o kiwi, são então aves que têm asas atrofiadas e que não apresentam quilha, porque são aves que não voam. Já as carinatas, que é a grande maioria das aves, são as aves com todas essas adaptações ao voo que a gente comentou agora. Aqui, só para mostrar para vocês que existe uma grande diversidade na anatomia, na forma do bico desses animais, adaptados aí aos seus hábitos de vida. Então, eles não têm dentes, mas os bicos podem ser afiados para conseguir perfurar peixes e mariscos, ou com uma curvinha bem afiada para conseguir cortar a carne, ou bem duros e rígidos para quebrar a semente, ou nessa forma de colher para apertar a água, e aí eles têm barbataninhas, né, filamentos na borda do bico, segurando peixes e coisas que a água vaza por esses filamentinhos na beira do bico, quando ele aperta, mas o peixe fica retido lá dentro, ou o pelicano, né, que enche o bico com água e dessa forma pesca, né? Os bichos, enfim, a gente não tem dente nesses animais, mas o bico pode assumir diferentes formas, contribuindo para uma grande diversidade de hábitos alimentares que a gente observa nesse grupo. Agora vamos falar um pouco mais sobre a anatomia interna desses animais. Olha só, aqui a gente tem a traqueia, essa traqueia se ramifica aqui, dando origem então ao pulmão parenquimatoso e aos sacos aéreos associados que vão armazenar o ar fresco aí para esses animais que têm uma taxa de respiração muito elevada, porque tem um gasto energético muito elevado. E aqui, ó, bem no meio da traqueia, a gente tem uma dilatação. Nessa dilatação, a gente tem então uma membraninha aqui, e essa membraninha é chamada de tímpano. E quando o ar passa por essa dilatação, essa membraninha vibra, formando um som, como se fosse um apito. O nome dessa estrutura dilatada com essa membrana que faz o ar reverberar é o que a gente chama de siringe, e é o órgão que permite o canto nas aves, tá? É dessa forma que as aves conseguem produzir o som. Aqui a gente tem o sistema digestório de uma ave. Repara que passa pela boca, faringe, esôfago, papo, que é um órgão que vai armazenar o alimento e umidificar esse alimento. Aí o alimento vai para a moela. Lá é um órgão fortemente muscular que vai triturar esse alimento. Aí a gente tem, então, a passagem pelo intestino, ânus, que desemboca na cloaca. Ou seja, uma única cavidade onde vai estar saindo aqui o sistema digestório e também vai estar saindo o sistema excretor e o sistema reprodutor. Então percebam que as aves elas não mastigam. Quem faz a trituração do alimento é a moela. Aliás, curiosidade, nós mamíferos somos os únicos animais que mastigam na natureza inteira.
Bem doido, né? Então, para a gente finalizar aqui, a circulação das aves, que é a característica mais importante das aves aqui, porque, quer dizer, não é a mais importante é a adaptação ao voo. A segunda característica mais importante, por quê? Porque a circulação das aves é igual à nossa. Então a gente tem que saber. Ó, lá no corpo, o sangue oxigenado terá o seu oxigênio consumido e o CO2 liberado, tornando esse sangue um sangue venoso. Esse sangue venoso retorna para o coração em um átrio, que se contrai e ejeta o sangue para um ventrículo, que se contrai e ejeta esse sangue para os pulmões, onde será oxigenado. Uma vez oxigenado, esse sangue agora arterial retorna para o pulmão, para o coração, em outro átrio. Esse átrio se contrai, ejetando o sangue para o ventrículo. E perceba que esse ventrículo tem um septo aqui, ó, completo. Então, o sangue que está desse lado do coração fica desse lado do coração. E aí, esse ventrículo se contrai, bombeando o sangue para o resto do corpo e fechando o nosso ciclo. Então, percebam que agora a gente tem um coração com 4 cavidades completamente separadas, 2 átrios e 2 ventrículos. A gente tem uma circulação fechada, na qual o sangue nunca sai de dentro dos vasos sanguíneos. A gente tem uma circulação dupla, na qual o sangue passa 2 vezes no coração, uma na qual ele vem do corpo e a segunda na qual ele vem dos pulmões, antes de completar, então, uma volta completa, um ciclo circulatório completo. E a circulação é o que a gente chama de circulação completa. Por quê? Porque aqui a gente não tem a mistura de sangue venoso e arterial, graças a essa total separação dos lados do coração. Ok? Ah, mais uma coisa. A circulação completa é fundamental para a endotermia. Não existiria endotermia se esses animais não tivessem circulação completa. Por quê? Qual é a relação entre isso? Gente, eu não falei que quando a gente produz calor, a gente tem que gastar mais energia? Se a gente gasta mais energia, significa que a gente faz mais respiração solar. Se a gente faz mais respiração solar aeróbica, significa que a gente consome mais oxigênio. Ou seja, para a gente conseguir produzir calor, a gente precisa consumir mais oxigênio. Se o sangue que circula no meu organismo não é um sangue rico em oxigênio, eu não vou conseguir ter um gasto energético tão elevado a ponto de conseguir produzir calor. Estão seguindo aqui comigo? Ou seja, para a gente ter respiração, para a gente ter endotermia, para a gente conseguir gastar energia para produzir calor, a gente precisa ter uma oxigenação muito boa das células do nosso corpo. A gente precisa ter uma maior disponibilidade de oxigênio. E uma forma da gente ter uma maior disponibilidade de oxigênio é distribuindo pelos nossos tecidos um sangue altamente oxigenado, um sangue bem arterial e não um sangue misto. Então, a endotermia ela só é possível porque surgiu nesse grupo de animal e nos mamíferos, surgiu 2 vezes na evolução, o coração aqui, tetracavitário, totalmente separado, a circulação completa. Então, sem circulação completa, a gente não teria a possibilidade de produzir calor, porque a gente não teria uma distribuição eficiente de oxigênio no corpo a ponto de permitir um maior gasto energético na produção de calor. Sacaram? Importante isso aqui, tá? Então, resumindo as aves, a digestão é um sistema digestório completo, a circulação é um sistema circulatório fechado, duplo e completo, coração com 4 cavidades. A respiração ela é pulmonar com sacos aéreos. A excreção é através do ácido úrico. A reprodução ela é sexuada, com fecundação interna. Os animais são dioicos e o desenvolvimento é direto. O sistema nervoso ele é dorsal. A locomoção ocorre através da musculatura, das patas e das asas, porque esses animais voam. A sustentação é através do endoesqueleto ósseo, e esses ossos são pneumáticos, uma adaptação ao voo. E o tegumento é aí revestido por penas, queratinizado, revestido por penas, e que apresenta uma única glândula, que é a glândula uropigiana. Por fim, vamos falar dos mamíferos, para encerrar a aula de hoje aqui rapidamente. Então, os mamíferos somos nós, que como está no nome,
somos os animais que apresentam glândula mamária. Essa é a característica principal dos mamíferos. Então, a nossa pele vai ser a pele mais complexa de todos os animais aqui, dos vertebrados. Por quê? Porque nosso tegumento ele é queratinizado, mas menos do que o das aves e dos répteis. Então ele é impermeável, mas nem tanto. Por quê? Porque a gente tem um monte de glândula na nossa pele. Começando aí pela glândula que dá nome ao nosso grupo, que é a glândula mamária. Então a gente tem glândulas aqui, ó, exócrinas, ou seja, a produção dessas glândulas ela é conduzida para uma cavidade ou para o exterior do corpo, como é o caso aqui da glândula mamária, né? Que produz o leite, que é um líquido muito nutritivo, rico em proteínas, gorduras e carboidratos, açúcares, além, é claro, de ser rico em anticorpos. Então, é um líquido que vai permitir a nutrição e a proteção do filhote nas suas fases iniciais, que é o momento no qual o animal ele é mais vulnerável. Então, se a gente tem uma adaptação que produz algo, que é o leite, que aumenta a sobrevivência dos filhotes, assim a gente também aumenta a sobrevivência da espécie, então isso é benéfico, é selecionado positivamente na evolução. Quem sobrevive mais se reproduz mais e passa mais seus genes adiante. Bom, então a gente tem a glândula mamária, a gente tem a glândula sebácea, que é uma glândula que fica em torno do pelo, produzindo um óleo aqui que vai impermeabilizar este pelo e a pele. Então, a glândula sebácea é justamente a responsável pela oleosidade da nossa pele. E a gente tem a glândula sudorípara, que é uma glândula associada a vasos sanguíneos, que vai remover do nosso corpo água e também algumas excretas, substâncias tóxicas, e eliminar essa água com essas excretas para fora do corpo pela nossa pele. E aí, gente, a água, quando ela tá ela sai do nosso corpo quente, porque a gente tá com uma alta temperatura, e aí ela evapora na superfície do nosso corpo, na hora que ela evapora, ela rouba calor do nosso corpo. Então, o suor é um mecanismo para diminuir a temperatura corpórea, é um mecanismo de regulação térmica muito importante num ser que produz calor, né? Muito importante num ser endotérmico, que é o caso dos mamíferos, nós somos endotérmicos. A glândula odorífera é uma outra glândula presente nos animais, inclusive na gente, que vai dar um cheiro característico para cada bicho, para cada indivíduo. E vai ser muito importante aí na comunicação e reprodução das espécies de mamíferos. Esses animais, eles são endotérmicos, assim como as aves, então essa é uma característica que surge duas vezes na evolução. Já dando spoiler que eu já tinha falado, se eles são endotérmicos, significa que os mamíferos apresentam um sistema circulatório completo, bastante eficiente em distribuir oxigênio por conta da endotermia, que gasta muita energia, consome muito oxigênio, produzir calor. Além disso, gente, esqueci de falar aqui, né? Além disso, uma adaptação à endotermia é justamente o pelo, que eu tinha comentado agora há pouco nas aves, né? Comparando pelo com pena. Gente, o pelo vai formar um manto em torno do nosso corpo que vai proteger o nosso corpo aí de perder calor facilmente, né? Então, é uma forma de manter o calor que a gente produz dentro da gente, essa função do pelo. Igualzinho da a função primordial de uma pena. Inclusive, são duas estruturas homólogas, né? Que surgem aí, tem a mesma origem embrionária e tudo mais. Elas são formadas da mesma forma, o pelo e a pena aí, embriologicamente. A fecundação desses animais é interna. Uma característica típica de mamíferos é que a região cervical, ou seja, o pescoço, tem sempre 7 vértebras. Nossa, mas olha o tamanho do pescoço da girafa. A girafa tem 7 vértebras também no pescoço? Tem. Olha só. Aqui a gente tem uma girafa e aqui a gente tem um ancestral da girafa, que tinha um pescocinho bem mais curto. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem 7 vértebras no pescoço da girafa, só que elas são bem grandonas, né? Se a gente contar nosso pescoço, também tem 7 vértebras. Então, isso é uma característica de todo mamífero. Região cervical, que é a do pescoço, com 7 vértebras. Além disso, os mamíferos apresentam hemácias anucleadas, ou seja, ó, as hemácias dos peixes têm núcleo, que está corado de azulzinho aqui, de roxinho, nessa microscopia. Aqui na da ave, ó, a gente também encontra núcleo, né, dentro da hemácia, que foi corado aqui, não tem essa cor normalmente, foi um corante que permite a gente ver isso no microscópio.
Já no caso da hemácia do mamífero, olha como ela é vazia. Por que isso, né? Porque, gente, se dentro da hemácia a gente não tiver núcleo, a gente tem mais espaço dentro dessa célula. Cabendo, portanto, dentro da hemácia, mais hemoglobina, que é uma proteína que se liga ao oxigênio. É um pigmento respiratório. Dessa forma, a gente consegue carregar no nosso organismo mais oxigênio dentro das hemácias. Então, a ausência do núcleo permite uma maior concentração de hemoglobina no citoplasma das hemácias, que permite com que o sangue dos mamíferos carregue mais oxigênio. A consequência das hemácias não terem núcleo é que, dessa forma, elas não conseguem fazer mitose, porque elas não têm núcleo, não tem material genético, e não conseguem regular o seu metabolismo, porque não tem núcleo, não tem gene. Só tem gene de mitocôndria, mas não dos genes nucleares, né? Então, significa que as hemácias têm uma curta duração de tempo de vida, elas são renovadas o tempo todo no nosso corpo, e que essas hemácias, elas são derivadas de outras células, porque elas não têm núcleo, então elas não conseguem fazer mitose. Elas são derivadas de célula-tronco que a gente encontra na medula óssea, como a gente vai comentar na aula de sangue que está para chegar daqui a algumas semanas. Outra característica exclusiva dos mamíferos é que eles apresentam a heterodontia, ou seja, os dentes dos mamíferos têm aí formatos diferentes, heterodiferente, dontia, dente. Então, a gente, ó, tem molares, a gente tem eles têm o mesmo formato. Se a gente olhar os dentes de um tubarão, tem tudo o mesmo formato. Nós, mamíferos, temos dentes com formatos diferentes, especializados aí para diferentes funções. E se a gente olhar entre diferentes mamíferos, a gente vai ver que a forma do dente também difere. Um carnívoro vai ter os dentes mais afiados, um herbívoro vai ter os dentes mais achatados para macerar o vegetal. Então, a gente percebe que o fato dos mamíferos apresentarem dentes com diferentes formatos permite com que a gente se diversifique em diferentes hábitos alimentares, meio parecido com a ideia das aves terem diferentes formatos de bico. Então, a heterodontia é uma adaptação importante aí na diversificação de hábitos alimentares dentro de mamíferos. E os mamíferos excretam ureia. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, porque os mamíferos eles vivem mais associados à água do que os outros amniotos, menos do que os anfíbios, mas mais do que os outros amniotos, dependendo, é claro, da espécie. E por conta da placenta. Como assim por conta da placenta? Calma lá, vou explicar. A placenta é uma característica que está presente na maioria dos mamíferos, mas não em todos. Então, gente, dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem três grupos que compõem os mamíferos: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Monotremado, trema que é buraco, mono, um. Então, os monotremados são os animais que apresentam um buraco no seu organismo, que vai por onde vai sair todas as coisas. Ou seja, os monotremados são os mamíferos que apresentam cloaca. Os marsupiais e os placentários vão ter buracos diferentes por onde vai sair lá o sistema reprodutor, o sistema digestório e o sistema excretor. Então, os monotremados apresentam um buraco por onde vai sair esses três sistemas, e os monotremados botam ovos, assim como os répteis e assim como as aves. Os monotremados têm bico e tem aqui patinha em forma de nadadeira e tal. Então, tipo, as pessoas falam, nossa, mas parece... O ornitorrinco parece mais com um pato do que com um mamífero. Por que ele é um mamífero? Porque ele tem pelo e porque ele tem glândula mamária, gente. Então, ele é um mamífero, tá? E aí, a gente tem esse grupinho aqui, chamado de tribosfênida, que é o grupo onde surge a placenta. Aí você me pergunta, pô, mas não tá falando que o placentário é só aqui o tatu? O marsupial tem placenta? Tem placenta, vou explicar. Então, gente, pegadinha. Ó, aqui a gente tem um embrião de um mamífero placentário e aqui a gente tem um embrião das aves e dos répteis. Ó, o embrião tá aqui no meio, em torno do embrião a gente tem o âmnio, né, amortecendo e impedindo a dessecação desse embrião. A gente tem o vitelo, a gente tem o alantoide e em torno disso tudo a gente tem o córeo, que vai realizar as trocas gasosas com a casca do ovo. Bom, no caso dos mamíferos, esses anexos vão se modificar para formar a placenta. Então, olha, o córeo ele vai fazer vilosidades e se infiltrar no endométrio,
que é a camada que reveste o útero materno, formando então um órgão altamente vascularizado que vai permitir o encontro dos capilares dos vasos sanguíneos maternos ali, lado a lado com os vasos sanguíneos do embrião. E aí, gente, então a gente está falando que a placenta é um órgão extraembrionário, que está para fora do embrião, e que é composto pelos tecidos, pelas células de dois organismos diferentes. A parte derivada do córeo é composta por células do embrião e a parte derivada do endométrio é composto por células da mãe. Então, a placenta é um órgão que é o único órgão que a gente conhece no ser humano que apresenta células de dois indivíduos diferentes, tá? E aí, olha só, o alantoide e o saco vitelínico vão se modificar aqui no cordão umbilical para fazer a comunicação do embrião com a placenta. E a placenta, ela vai substituir a função de nutrição do saco vitelínico e de eliminação discreta do alantoide. Por quê? Porque aqui, como a gente vai ter a comunicação entre substâncias do sangue da mãe com substâncias do sangue do feto, então, os nutrientes do sangue da mãe passam para o sangue do feto, as excretas do feto passam para o sangue da mãe, aí a mãe elimina no seu rim. O oxigênio do sangue da mãe passa para o oxigênio do sangue do filho. Então, a placenta vai permitir a nutrição, a respiração e a excreção do embrião. Dessa forma, o alantoide e o vitelo vão estar ali vestigiais, vão estar ali atrofiados, modificados no cordão umbilical. E o córeo deriva aqui a placenta. A única cavidade, o único anexo que continua igual, ou melhor, até mais desenvolvido aqui, né? É a cavidade amniótica, que fica bem grandona, protegendo o embrião lá dentro da barriga da mãe, dentro do útero da mãe, tá? E aí, gente, o que acontece? Essa placenta aqui, para ela ficar no corpo materno, ali no útero materno, sem descamar, existe a necessidade de uma regulação hormonal para manter aquela placenta fixa durante toda a gestação. Os marsupiais não conseguem fazer isso. Então, a placenta dos marsupiais, ela é efêmera. Ela descama depois de um tempo. E aí, o fetozinho, que ainda não está totalmente formado, ele escala o corpo da mãe e entra numa bolsa dentro do corpo materno, que a gente chama de marsúpio, que é a bolsa do canguru. E aí, lá dentro, esse feto vai terminar o seu desenvolvimento. Então, existe a formação de uma placenta, não tem mais ovo com casca. Existe a formação de uma placenta que permite o desenvolvimento do embrião dentro do corpo do marsupial, mas essa placenta descama. E aí o embrião escala, o fetozinho escala o corpo da fêmea e se aloja no marsúpio, onde tem glândulas mamárias, e aí ele vai ficar lá se nutrindo e terminar o seu desenvolvimento lá dentro do corpo da fêmea, nessa bolsa. Já os placentários, eles desenvolvem aí hormônios que vão manter, que é o estrógeno e a progesterona, altas doses de estrógeno e progesterona durante a gravidez, que vai fazer a manutenção da placenta durante toda a gestação. Então, a placenta ela só vai ser eliminada, só vai descamar no nascimento do filhote aí, do placentário. Então, monotremados botam ovos, são ovíparos, marsupiais são vivíparos, não botam ovo e o filhote se desenvolve dentro do corpo, com marsúpio e sem placenta permanente. E os placentários são vivíparos com placenta permanente durante toda a gestação. Aqui a gente tem, então, uma grande biodiversidade de mamíferos. Nós temos os roedores. Aqui eu coloquei só da América do Sul, porque falar do mundo inteiro é inviável. Nós temos os roedores, como é o caso da paca e da capivara aqui no Brasil. Então, a capivara é um rato gigante. Um roedor. A gente tem primatas, a gente tem a epidemórfia, que a gente encontra na América do Sul. Então, o gambá, ele é tipo um canguru, ele tem marsúpio, tá? A gente tem aqui os tamanduás, a gente tem os tatus, a gente tem os carnívoros, que são os felinos, os canídeos, esses animais que têm hábito carnívoro.
A gente tem o Cetartiodactyla, que é o mesmo grupo aí dos cetáceos, que são os mamíferos que foram para a água, os golfinhos e as baleias. E aqui, desse viadinho, né? É importante dizer que os mamíferos que vão para a água, eles acabam perdendo pelo, porque o pelo ele cria resistência com a água. Tanto que nadador profissional, ele se raspa, removendo o pelo, diminuindo seu atrito com a água e dessa forma nadando mais eficientemente, né? Então os mamíferos que vão para a água, eles acabam perdendo a maioria dos pelos e eles acumulam muito gordura, porque a gordura ela vai ajudar então a reter, ela é um isolante térmico, né? A reter o calor dentro do corpo desses animais, sem falar que a gordura é menos densa, ajuda o animal a flutuar também. Além, é claro, de modificações como nadadeiras, né? As patas são perdidas nos mamíferos aquáticos. Nós temos os lagomorfa, que são as lebres e os coelhos, os quiróptera, que são os morcegos, os braços aqui, né? Os dedinhos apresentam grandes membranas interdigitais, o braço se funde aí com essa membrana, formando asas. E aqui os Perissodactyla, que são os maiores mamíferos viventes na América do Sul, que são justamente a anta. A anta é o maior bicho que a gente tem na América do Sul. A circulação dos mamíferos é igualzinha à circulação das aves. É um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. É uma circulação fechada, da qual o sangue nunca sai de dentro dos vasos sanguíneos. A circulação ela é dupla. O sangue ele chega do corpo no átrio, vai para o ventrículo, daí vai para o pulmão, onde ele é oxigenado, volta para o coração uma segunda vez, por isso que dupla. Daí esse átrio se contrai mandando para o ventrículo então se contrai bombeando para o resto do corpo, onde esse sangue oxigenado será consumido, né? E essa circulação é completa. Esse septo que divide aqui os ventrículos, ele é completo, não tem nenhum buraco nele, e dessa forma o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial, permitindo a endotermia desses animais. Assim, nós temos que os mamíferos têm sistema digestório completo, com boquianos. A circulação é um sistema circulatório fechado, duplo e completo. O coração tem 4 cavidades. A respiração é pulmonar. Esse pulmão é alveolar, é o pulmão mais ramificado que existe. Então, ele é muito eficiente em realizar trocas gasosas. Tem uma grande superfície de contato, como a gente conversou na última aula. A excreção desses animais é ureia. Ah, no fim eu não falei, né, do porquê da ureia e da placenta. Gente, deixa eu voltar aqui. Gente, se a placenta permite a troca de substâncias entre o corpo materno e o do filhote, então, imagina se a excreta do filhote fosse ácido úrico, que não é solúvel em água. Como que uma coisa não solúvel em água vai ser transportada do sangue do feto para o sangue materno? Difícil, né? Então, inclusive, perigoso entupir, formar um coágulozinho lá, uma bolotinha de ácido úrico, porque ele não se solubiliza bem na água, e entupir algum vaso sanguíneo do embrião ou da mãe, né? Difícil, então, você transportar um negócio insolúvel na placenta, que tem sangue, que é líquido. Então, é por isso que a ureia também ocorre nos mamíferos. Porque, como a maioria dos mamíferos é placentário, é necessário ter uma excreta que seja solúvel e, dessa forma, transportada ali no sangue do embrião e aí mude, né? Seja absorvida pelo sangue da mãe, tá bom? Gente, e a placenta, ela não permite a mistura, o contato direto do sangue da mãe com o sangue do bebê. Não acontece essa mistura direta. É difusão do capilar sanguíneo para o capilar. Eles não se fundem. O capilar sanguíneo materno se comunica por difusão com outro capilar aqui do bebê que está passando. Não é uma comunicação, uma fusão de sangue. A mulher só vai ter contato com o sangue diretamente, né, misturar o sangue dela com o sangue do filho na hora do parto, que daí descama a placenta, isso vai fazer com que saia sangue, e aí o sangue do bebê acaba entrando em contato com o sangue da mãe diretamente. Importante lembrar disso, tá? Lembra lá da eritrobastose fetal na genética? É só depois do parto, depois do primeiro filho, que a mãe entra em contato com o antígeno RH do sangue do filho, sendo que a mãe é negativa, e aí sim ela produz anticorpo, tá bom? Se vocês não se lembrarem disso que eu falei agora, me perguntem no plantão. Isso é bem legal de discutir. É uma ponte interessante entre a zoologia e a genética, tá?
sistema digestório completo, circulação, sistema circular fechado, pulmonar, excreção é a ureia, a reprodução é sexuada com fecundação interna, existe macho e fêmea, são dioicos, e não tem larva, o desenvolvimento é direto. O sistema nervoso é dorsal, a locomoção através de musculatura e das patas, mas também pode ter asa ou nadadeira. Os mamíferos, eles se adaptaram a vários ambientes, eles retornam para a água evolutivamente falando, né? Muitas espécies. A sustentação é através de um endoesqueleto ósseo e o tegumento é revestido por pelos, glândulas mamárias, sudoríparas, sebáceas, odoríferas e a pele é um pouco queratinizada, não tanto que nem a dos répteis, mas é relativamente impermeável a nossa pele também. Bom, gente, aqui eu tenho alguns exercícios, mas eu vou preferir fazer esses exercícios com vocês no plantão para a gente ver se vocês entenderam mesmo isso aqui e aí vocês tirarem dúvidas, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Eu acho que ela ficou meio extensa, vou ver daqui a pouco quanto tempo eu usei aqui. E aí, até semana que vem, onde a gente começa a fisiologia e a gente retoma aí os exercícios e tira dúvidas de vertebrados. Até mais, gente!